Olá, senhores! Estamos aqui para mais uma videoaula de Química. No seu livro, o capítulo 3 chama-se Mistura e Separação de Misturas, página 51. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar substâncias e misturas. A separação de misturas, vamos trabalhar em uma outra videoaula. Aliás, você já começou a trabalhar um pouquinho disso no roteiro de laboratório. Então, substância é tudo aquilo que é formado por uma molécula, tudo aquilo que pode ser representado por uma fórmula química. Exemplo: O2, H2O, CO2, C6H12O6 ou CH4. Todas essas são substâncias, porque são representadas por fórmulas químicas, são representadas por moléculas. As substâncias podem ser simples ou compostas. No caso da substância simples, ela é formada por um só tipo de átomo. Exemplo: O2, gás oxigênio, N2, gás nitrogênio. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um tipo de átomo. Veja bem, não quer dizer dois tipos de átomos. Mais de um tipo. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 ou muito mais. Substância composta, no exemplo aqui nós temos o gás carbônico. 2 átomos de oxigênio, 1 átomo de carbono. Então a substância é composta, gás carbônico. A tão conhecida molécula da água, também é uma substância composta, formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Veja bem, há exemplos de substâncias compostas com vários tipos de átomo. Aqui nós temos uma representação do gás oxigênio, formado por 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Molécula O2 é uma substância simples. Nessa outra representação, nós temos o gás carbônico, formado por uma molécula de carbono e 2 de oxigênio. Então a fórmula aqui é CO2. Por que é uma substância composta? Porque eu tenho mais de um tipo de átomo. Nesses GIFs animados, nós temos aqui substância simples, substância composta. Aqui eu tenho mais de um tipo de átomo e aqui eu tenho apenas oxigênio. Veja que curioso esse GIF. Quando eu tenho 3 átomos de oxigênio ligados entre si, eu tenho gás ozônio, cuja fórmula química é O3. Quando eu tenho 2 átomos de oxigênio ligados entre si, eu tenho o gás oxigênio, O2. Esse é o caso de alotropia que nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora, essas substâncias, elas podem se juntar formando mistura. Então, o que é uma mistura na linguagem química? É a união de 2 ou mais substâncias. Então, nós temos aqui uma mistura, que nós vamos ver nos próximos slides, que é uma mistura homogênea, porque eu tenho uma única aparência. E aqui, a mistura heterogênea. Eu tenho 2 aparências nesse caso, né? Água e óleo. Misturas, como eu disse, podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. Prefixo homo significa igual. O prefixo hetero significa diferente. Então, mais uma vez, não há necessidade de decorar. O prefixo responde. Homo é igual, substância homogênea é aquela que eu vejo uma só aparência, eu vejo tudo por igual. Eu tenho um exemplo, a água que bebemos é uma mistura homogênea, porque tem a substância água, H2O, e tem os sais minerais dissolvidos nela. Eu tenho como outro exemplo de mistura homogênea o gás que respiramos, que tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% distribuído
para outras substâncias, também uma mistura homogênea, desde que não seja poluído, né? Se você estiver vendo o ar com fumaça, aí já não é homogêneo. Aqui, mais exemplos de mistura homogênea e heterogênea. Se eu misturar água e álcool, eu tenho duas substâncias que juntas formam uma mistura com um único aspecto, com uma única fase. Por isso, homogêneo. Nesse outro exemplo, a água e o óleo, mistura hétero diferente. Heterogênea. Eu tenho, nesse caso, duas fases. Esse é um caso muito interessante, o mesmo GIF do outro slide, que explica a alotropia. A alotropia ocorre quando átomos podem se agrupar de maneira diferente, dando origem a substâncias diferentes. Nesse caso, o gás oxigênio, o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio ligados entre si. Então, se um átomo de oxigênio ligar a um outro átomo de oxigênio, eu tenho a molécula do gás oxigênio, O2. Agora, se o átomo de oxigênio se ligar com um outro átomo, e esse, por sua vez, com o terceiro átomo, nós temos a molécula do gás ozônio, O3. São substâncias simples, porque são formadas por um só tipo de átomo. Mas vejam, eles se agrupam em quantidade diferente, dão origem a substâncias diferentes. É um caso de alotropia. E aqui, um caso interessantíssimo que faz, inclusive, a gente refletir um pouco na vida fora da química. Lembre, o que eu sempre falo para você? Que a química faz a gente refletir, a química faz a gente filosofar. Se a gente decorar química, se torna uma disciplina chata. Se a gente aplicar para a vida, você vai ver que ela se torna muito agradável. Esse caso de alotropia do carbono faz a gente refletir e filosofar um pouquinho. Porque o átomo de carbono, ele pode se agrupar de maneira diferente, dando origem a materiais diferentes. Veja, aqui eu tenho o grafite do lápis. Aqui eu tenho diamante. Qual é a diferença entre eles? Olha, se você refletir qual é a diferença entre o grafite e o diamante na sua vida, você vai falar, mas é lógico que eu quero um diamante ao invés de um pedaço de grafite. Mas na química, grafite e diamante são feitos única e exclusivamente por átomos de carbono. O que muda é a forma como eles se arranjam geometricamente. E eu fico imaginando agora, filosofando um pouquinho, se no olhar da química, tudo é um agrupamento de átomos de carbono, por que damos tanto valor para o diamante e jogamos o grafite no lixo? Tudo é feito de átomo de carbono. É claro, você vai falar que na sociedade o diamante é mais raro, por esse agrupamento ele se torna mais rígido, brilhante, e por esse agrupamento o grafite fica mais fraco, ele fica algo fácil de se encontrar, fácil de se obter. Sim, mas imagina você com outro olhar, filosofando, nada mais é do que um agrupamento de carbonos. O valor, as coisas, é dado pelo ser humano. Eu vou fechar essa videoaula pedindo para você mergulhar nessa reflexão e acessar aqui um outro blog que eu ainda não havia apresentado para os senhores, resgatedosvalores.blogspot.com. Esse é um blog onde eu faço algumas reflexões. É um blog
voltado para questões religiosas, principalmente da religião católica, questões morais, questões filosóficas. E aqui eu tenho uma página de crônicas. E uma das crônicas é grafite e diamante. Lê um pouquinho, você vai gostar. Se ficou alguma dúvida, meu amiguinho, você vai poder acessar esse PPT disponível em links úteis lá na plataforma do aluno. Você pode me procurar no fórum durante o período de aula ou enviar um e-mail. Esse e-mail aqui eu criei única e exclusivamente para tirar suas dúvidas. E no blog do professor, que você já está acostumado, nós temos aqui o gabarito comentado das questões referentes a esse assunto. Tá legal? Um grande abraço, até a próxima.